Sejam bem-vindos de volta. Nessa terceira parte, nós falaremos sobre a utilização das informações presentes no catálogo para a escolha de reprodutores, quando a gente quer, por exemplo, adquirir sêmen, seja para complementar uma determinada vaca que tem resultado de avaliação genética, então a gente sabe aonde que a DEP dela deixa a desejar, quais características que ela falha mais, para a gente buscar um reprodutor que seja bom nessas características para na progênie, nas crias que nascerem, a gente ter a possibilidade de estar corrigindo isso e melhorando nosso rebanho. Pode ser pontual, sim, e pode ser em alguns casos até rebanhos que não são melhorados, não fazem parte de um programa de melhoramento, tem resultado de avaliação genética, mas tem, por exemplo, uma avaliação visual de fêmeas, né, um bom touro de repasse, mas você precisa também de adquirir um material para melhorar esse rebanho, né? E aí você sabe o que esse rebanho ele é bom, é o razoável, e o que às vezes ele está muito atrás do que é esperado de um rebanho elite. Então você pode buscar sêmen de animais touros que sejam muito bons em DEP e tenham uma comprovação muito boa, acurácia muito boa associada a essa DEP, para características que esse rebanho está muito atrás do desejável. Então a gente vai falar um pouco sobre esse uso dessas informações para complementariedade, acasalamento visando complementariedade. Acasalamento direcionado também pode ser buscando pontualmente um sêmen específico para cada fêmea, para cada debilidade que a gente encontrar. Agora nós vamos fazer um exercício um pouco diferente. Aquele mesmo catálogo que você acabou de utilizar para o exercício anterior, nós vamos abrir ele de novo e em vez de a gente buscar o melhor indivíduo de todo o catálogo, a gente vai fazer um treinamento buscando um touro que complemente as deficiências dessa vaca que está aqui exposta nesse slide, né? Então a gente vai buscar um touro que seja bom nas coisas que essa vaca está falhando, certo? Aí, mas eu vou criar algumas regras, por exemplo, porque se você pegar o melhor animal que você achou no catálogo, ele vai ser isso aqui, ó, ele vai ter todas as barras, ele vai ser bom, muito bom, e tudo ele vai melhorar essa vaca que está aqui. Então nós vamos criar um critério aqui, ó, para vocês discutirem entre vocês, que além de todos os parâmetros que a gente viu no exercício anterior e que a gente discutiu lá no fórum, nós vamos criar uma outra regrinha, que toda barrinha que você tiver para a direita, todo tracinho aqui, ó, ele quer dizer que esse sêmen é mais caro. Aí pensa bem, um touro que é bom em tudo, tem DEP e acurácia muito boa, ele vai ser provavelmente mais caro, né? Então vamos pensar que cada tracinho aqui, ó, é um touro mais caro. Então a gente vai buscar um touro mais parcimonioso. Um touro que não seja tão caro, que às vezes ele não seja tão bom para algumas características que a nossa vaca já é boa, mas que ele seja tremendamente bom onde a nossa vaca está falhando, onde a nossa vaca estava indo para a esquerda, ok? Nós vamos procurar esse touro lá e nós vamos no fórum discutir com os colegas e ver o que eles estão encontrando também, e ver se a gente está chegando ao mesmo resultado. Eu também vou dar 30 minutos para vocês fazerem essa atividade. Então, por favor, pause o vídeo, faça o que foi pedido e já vai lá no fórum discutir. Diga qual foi para esse exercício, qual foi o nome e a página e explique por que você escolheu esse touro para complementar a nossa vaca. Esse exercício sobre a escolha de reprodutores é bem amplo, é bem simples e ainda é fácil. Por esses três motivos eu gosto de colocar ele sempre nas provas. Vamos ver se você consegue fazer? De acordo com seus conhecimentos, responda por que nenhum dos touros abaixo é adequado para cruzar com a vaca serafina. Então, nenhum dos touros é adequado para cruzar com a vaca serafina. Quem é a vaca serafina? Essa aqui, ó. Essa é a vaca serafina. E esses são os três touros. O Arnold, o Braddock
e o cerimônia. Na letra A você vai responder por que o touro Arnold não é adequado para cruzar com Serafina. Na letra B, por que o touro Braddock não é adequado para cruzar com Serafina. E na letra C, por que o touro Cerimônia não é adequado para cruzar com a vaca Serafina. Embora seja fácil, por ser bem ampla, talvez exija que você pense um pouco mais fora da caixa, então eu vou dar 10 minutos para você fazer, e então você pausa o vídeo, vê se você consegue fazer em 10 minutos e volta para a gente conferir, combinado? E aí, o que você achou? Foi fácil? Foi difícil? Depois lembra de comentar no fórum. Agora, se você não pausou, pause porque compensa quebrar a cabeça e aprender passando por dificuldade, aprender raciocinando, do que simplesmente ver a resposta agora. Porque agora vai parecer que tudo é muito simples, mas se você quebrar a cabeça, você vai aprender muito mais. Então, o touro Arnold, por que que você acha que ele não pode cruzar com Serafina? Não deve de jeito nenhum cruzar com Serafina. Então vamos analisar a Serafina. A trait é característica inglesa, então a gente tem a produção de leite, persistência e gordura no leite. PTA é o que? É a nossa DEP, né? Então temos de 520, menos 5 e menos 7. E confiabilidade, a nossa curaça de 0,30, 0,25 e 0,15. E na escala, olha só que legal. Fala que essa escala, não importa se é favorável ou desfavorável, a escala sempre vai corrigir. Para a direita, verdinho, quer dizer que são bons os valores, quanto mais para a direita aqui. E quanto mais para a esquerda e mais vermelhinho, né, piores são os valores. Então, essa vaca seria pior que a média da população para persistência e para gordura, e ela é melhor para a produção de leite. Vou analisar agora o Arnold. O Arnold também é bom para leite, ó, mas também é ruim para persistência e para gordura. Então, além do Arnold ter valores genéticos, ter DEPs ruins, né? Se a gente multiplicar por 2, a gente teria o valor genético, então o valor genético ruim também, ele não é melhorador para persistência e para gordura, ele ainda não complementa a vaca serafina. Então ele é ruim para as mesmas coisas que a vaca serafina é ruim. Então você poderia ter escolher um touro, seria interessante você escolher um touro que, se ele não fosse bom em tudo, ao menos ele corrigisse as falhas que você tem nessa vaca sua, né? Então, se você puder escolher por vaca, né, para acasalamento complementar, seria bom que esse touro corrigisse os problemas que você tem nessa vaca. Se ele não é um touro que corrige, ele não é um touro tão adequado, né? Então, não só tem valores genéticos não muito bons, como também é, onde ele tem valor genético bom, a Serafina já tem. E onde ela falha, ele não ajuda ela em nada a ter bezerros melhores, né? Então, o Arnold não é adequado por conta disso. Agora vamos mudar de cor aqui e vamos passar para o Braddock. O Braddock, por que que ele não deve cruzar? Por que? Nenhum, né? Deve cruzar com Serafina. Vamos analisar aqui, ó. O Braddock ele é bom em PTA para leite, ele é muito bom em persistência e muito bom em porcentagem de gordura. Então ele corrigiria os problemas que a gente encontra na Serafina e não traria prejuízos na produção de leite. Então, se você parar para pensar, talvez esse aqui seria um touro interessante. Mas olha a dica aqui, ó, nenhum dos touros é adequado para cruzar com a vaca serafina. Então deve ter algo errado nele, ó. Olha só que interessante. A confiabilidade, ó. A confiabilidade dele são muito baixas, ó. Ele tem uma PTA de 14 para gordura no leite, mas você só tem 2% de certeza que essa PTA é isso mesmo, ela é boa assim mesmo. Então você não confia no Braddock, você não tem confiabilidade nas predições das DEPs dele, na predição da PTA dele. Então esse é o problema do Braddock, né? Baixa confiabilidade, baixa acurácia.
E por último, vamos pegar agora o verde, vamos para o cerimônia. Então, aqui o cerimônia. E aí, olha só, olha que beleza, ó, na escala dele tudo ele é bom. Então aqui, olha só, ele melhoraria, ajudaria a corrigir os problemas que a gente tem aqui na Serafina. Ó, então, e a confiabilidade? Pode ser confiabilidade. Ah, não, não é não, ó, as confiabilidades dele são muito boas. É um touro provado, a gente tem, ele não só tem PTAs muito boas, como a gente tem certeza dessas PTAs, ó. As confiabilidades são muito boas, probabilidades excelentes, ó. Então, qual que é o problema? Então seria o cerimônia que a gente escolheria? Não, ó, a dica, ó, nenhum dos touros é adequado para cruzar com a vaca serafina. Então algum problema tem em relação ao cerimônia. E aí na hora que a gente olha aqui embaixo, ó, aqui tem uma dica, ó, baixíssimo esse valor não, aqui já não é baixo, ó. Aqui, ó, o R do cerimônia com a serafina, né? Ou seja, o parentesco do cerimônia com a serafina é de que 0,25 ou 25%. Então, é um grau de parentesco muito alto para você cruzar esses indivíduos. Então, você vai gerar um alto coeficiente de endogamia no filhote, se você cruzasse, o que poderia gerar altos problemas, né? Problemas até de conformação, muito facilmente problemas reprodutivos nesse filhote. Então você tem um parentesco muito alto entre os dois, né? A covariância covariância genética entre o cerimônia e a serafina, né? De 0,25 ou 25%. Então você não deveria cruzar os dois porque eles são aparentados. Tem muito aluno que responde que a cerimônia e a serafina são meio-irmãos. Não, isso não é verdade. Tome cuidado com isso, porque aí você está afirmando algo que não tem como você verificar por aqui. Porque, por exemplo, avô e neta, o parentesco também é 0,25. Então, existem várias possibilidades de parentesco ou combinações de mais de uma ligação, mais de uma conexão de parentesco, que poderiam dar um parentesco entre os dois de 0,25. Então, não necessariamente Serafina e Cerimônia são meio-irmãos. Pode ser, por exemplo, avô, neta. Então, na verdade, é só porque o parentesco deles é alto que você não pode cruzar, não é porque eles são meio-irmãos. Não tem como você afirmar isso só com o que tem aqui. Considerações. O mesmo touro apresenta para as características peso dos 550 dias os seguintes valores. Catálogo A. Indivíduo fenômeno de Cuiabá, peso dos 550 dias, tem DEP de 10 kg, top 5%, acurácia 0,85. E aí, ó, no catálogo B, o mesmo indivíduo aqui, ó, fenômeno de Cuiabá, peso 550 dias, DEP 11 kg, top 3% e acurácia 80%. Olha, o que está acontecendo aqui? Num catálogo, a DEP é 10, no outro a DEP é 11. Num catálogo, o indivíduo é top 5%, no outro ele é top 3%. No catálogo, a acurácia é 85%, no outro é 80%. Ué, qual catálogo está certo? Por que os valores podem se alterar de um catálogo para o outro? E por que até mesmo dentro de um mesmo sumário, de uma mesma empresa, mas variando os anos, podem alterar os valores para o indivíduo? Eu vou dar 2 minutinhos para você responder, você pausa, depois de 2 minutos você volta para a gente conferir junto. E aí, qual que era o catálogo certo? Então os dois, né? Não tem nada aqui que indique que o catálogo A está errado ou o catálogo B está errado. Mas então por que pode alterar os valores de um catálogo para outro, sendo que é o mesmo indivíduo? Então, não necessariamente o catálogo da empresa A e o catálogo da empresa B tem que incluir dentro das suas páginas os mesmos sumários, né? Até mesmo dentro de um catálogo,
passando de uma página para outra, pode ter sumário diferente, um pode ter 2 sumários, assim vai, né? Então, isso acontece porque as empresas de melhoramento que fornecem os sumários, que fazem a avaliação genética dos animais, elas têm os clientes dela. Então, ela pode ter numa região, por exemplo, uma empresa que faz o sumário que foi utilizado no catálogo A, ela pode ter muito mais clientes do que a outra empresa. E aquela região, por questão de proximidade, acaba utilizando muito mais sêmen daquele mesmo reprodutor. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter muito mais filhos daquele reprodutor num catálogo do que no outro catálogo. Então, o que isso muda? Muda, por exemplo, a acurácia. Se você tiver mais filhos, você já sabe que você vai aumentar a acurácia, né? Pode ser que numa população a avaliação genética inclui animais de uma região, sim, que inclui, tem muitos clientes de nível de produção um pouco menor, enquanto a outra níveis clientes com produção maior. O que vai acontecer? O touro, a medida dele é relativa em relação à população, a medida do valor genético predito dele. Então, numa população que é muito boa, esse touro pode ser bom, mas talvez numa outra população que não seja tão boa, a avaliação genética desse touro pode sair muito melhor em relação à média da população, né? Então pode mudar também os valores de DEP, pode se alterar o quanto que ele vai a diferença esperada na progenie dele em relação à diferença esperada na progenie de qualquer touro ou acaso na população. E com isso, se uma população já é mais melhorada e esse touro em relação a ela pode apresentar um desempenho menor, então o top dele vai ser um pouco pior do que uma outra população que talvez não tenha uma avaliação tão boa. Outros fatores também podem ocorrer. E até mesmo no mesmo sumário, mas de um ano para o outro, podem mudar os valores genéticos preditos para o indivíduo. Geralmente aqueles indivíduos que já são provados, têm a acurácia muito alta, de um ano para o outro não vai mudar muito a DEP dele. Mas aqueles indivíduos, aqueles tourinhos que não foram provados ainda, nossa, a DEP deles vai mudar muito, né? Então aqueles animais de baixa acurácia, a DEP vai mudar muito até de um ano para o outro. Nós concluímos essa aula, mas provavelmente deve ter ficado alguma dúvida, ou algum questionamento, ou você gostaria de manifestar sua opinião, contribuir com os colegas. Por isso, eu vou aguardar você no nosso fórum de discussões. Tudo bem? Vamos participar juntos. Também tem os exercícios e outros itens disponíveis no nosso sistema de aprendizado. Tente fazer os exercícios e, se ficar com dúvida, procure no mesmo fórum. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado. Tchau.